Nosso assunto de hoje é sobre o que os pais precisam aprender. Mateus capítulo 7, 7 até o 12. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que ser pai ou mãe é tão duro? Porque nós falhamos de muitas maneiras. Mas por que nós falhamos de muitas maneiras? Porque até chegarmos ao céu, todos nós somos imperfeitos. Eu sou um marido imperfeito e casei com uma esposa imperfeita. E nós temos um casamento imperfeito que tem produzido filhos imperfeitos, que nós temos educado imperfeitamente. Contudo, nós temos um Pai perfeito no céu, aquele que tem dado a sua palavra infalível como um guia para iluminar o caminho, de maneira que possamos seguir os seus planos. Dr. John Barnett. O Sermão do Monte foi proferido por Jesus, o homem e o Deus perfeito. O Sermão do Monte tem lições preciosas para toda a nossa vida, nossa família, igreja, sociedade, mundo em geral. Além disso, no Sermão do Monte, o verdadeiro caráter de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, é revelado. Somente nesta passagem do Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus falou 10 vezes sobre o Pai. Em 10 momentos ele fala sobre o Pai. 10 passagens, né, fala mais de 10 vezes sobre o Pai, mas em 10 versículos específicos aqui do Sermão do Monte, ele fala da pessoa do Pai. Vamos ler e tirar algumas aplicações para a nossa vida pessoal dessas passagens. Em primeiro lugar, Mateus 5, 44 e 45. Ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Então, esse texto que nos ensina a amar como Deus ama. Sem sombra de dúvida, Jesus está mostrando ali que o pai de família, nós, precisamos amar como Deus ama. E é assim que os nossos filhos vão aprender também a servir a Deus e amar as pessoas. Segundo, Mateus 5, 48 diz assim: Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse texto que nos mostra que se nós, os pais, precisamos nos esforçar para viver da maneira como Deus manda. Os pais precisam viver da maneira como Deus manda e se esforçar para serem perfeitos. Claro, eles nunca, jamais serão perfeitos. Nós, os pais, somos pecadores. Mas o Senhor, que é perfeito, pode mudar a nossa vida, nosso caráter. E um dia na eternidade, sim, seremos perfeitos e libertos do pecado da imperfeição deste mundo. Terceiro lugar, o texto de Mateus 6, 3 e 4 diz assim: Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse texto nos ensina a fazer o bem sem querer receber aplausos. É isso mesmo. Quando deres esmola, não fique falando para os outros o que você está fazendo. Faça o bem, ajude as pessoas, faça o que você puder fazer. Mas não fique querendo receber aplausos das pessoas. Não faça só porque as pessoas te elogiam ou só para ser aplaudido. Faça o bem a todos que cruzarem seu caminho e Deus o recompensará. Quarta coisa que a gente vê, Mateus capítulo 6, 6, Jesus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: coloque sua confiança em Deus.
Ore e coloque sua confiança no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, como diz o Salmo 37, verso 3. Em quinto lugar, Jesus vai dizer assim, Mateus 6:9. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, busca um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Tenha consciência que Ele é santo, que Ele é poderoso. Quando estiver lá na sua casa e estiver perto dos seus filhos, ore a Deus. Ore pelo alimento, ore pelo café, ore pelos necessitados, ore por você e por sua família. Tenha uma vida de oração. Em sexto lugar, nós vemos aqui o Senhor Jesus ensinando o seguinte, Mateus 6, 14 e 15, são dois versículos, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, Jesus está dizendo o seguinte, tenha um coração pronto a perdoar as pessoas. Perdoe mesmo se elas não te pedirem perdão. Esteja pronto para não guardar mágoa no coração daquelas pessoas que te ofenderam. Jesus fez isso. Jesus, ele perdoou, ele amou, ele ajudou. Ele foi traído, ele foi caluniado, mas ele não virou as costas para as pessoas. Sétimo lugar, nós vemos aqui, em Mateus 6, 26 e 32, também dois versículos, Jesus falando o seguinte, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus não está dizendo aqui que você tem que ser preguiçoso, não tem que trabalhar, não. O Pai vai dar bom exemplo trabalhando, o Pai vai dar bom exemplo se esforçando. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, aprenda a confiar mais no Senhor, e aí você vai parar de ficar ansioso, porque às vezes a ansiedade atrapalha a pessoa ter comunhão com Deus, atrapalha o relacionamento dela com os outros, atrapalha ela conversar e viver bem. Então pare de se preocupar e comece a viver e dependa de Deus. E se você trabalhar muito, você pode ter fadiga, você pode ficar doente. Então faça a coisa no tempo certo, com confiança no Senhor. 8, nós vemos aqui também Jesus falando em Mateus 7:11, dizendo assim, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está ensinando o seguinte, procure dar coisas boas aos teus filhos. E as coisas boas não são os brinquedos, não são os mimos, não são escolas particulares. Coisa boa vem de Deus, vem do céu, vem das luzes. E o que você pode dar de bom para o seu filho? Uma fazenda de porteira fechada? Riqueza desse mundo? Você pode dar educação cristã ao seu filho. Procure dar o que é melhor para o seu filho. Melhor são os mandamentos de Deus. É isso que vai produzir nele fé e vai dar a ele o direito de entrar no céu. Porque se ele partir daqui sem conhecer Jesus, tudo será em vão. O que ele mais precisa é conhecer o Senhor Jesus. Nossos filhos precisam receber a palavra, receber a nossa oração, receber o evangelho. Então procure dar coisas boas, coisas que edificam aos seus filhos. E Jesus fala uma coisa importante aqui também nesse texto, dizendo que nós somos maus. Os pais não são bons. Ele diz, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então ele mostra aqui que nós somos maus, infelizmente, por causa do pecado, mas ainda assim nós podemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, que é bom, o nosso Deus, com certeza nos dará muito mais do que nós precisamos ou pedimos. E ele já nos deu, ele nos deu Jesus para morrer na cruz. O melhor presente que um filho pode receber é realmente o Senhor Jesus. E por fim, o mais importante é fazer a vontade de Deus. Mateus 7:21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então observe aqui o Senhor mostrando que o mais importante é fazer a vontade de Deus, não é a sua vontade, é viver para Deus. Por que Jesus falou tantas vezes a respeito do Pai nestas passagens? Para mostrar aos seus ouvintes que ninguém pode fazer nada de valor, ninguém pode fazer nada bom sem dependência de Deus. Somente o Senhor pode tornar o coração orgulhoso humilde, o coração orgulhoso pacificador, bondoso, perdoador, generoso, compassivo e liberto da ansiedade. Antes de terminar o sermão, melhor dizendo, o Senhor Jesus deu o exemplo de dois homens. Ele disse o seguinte, que um homem, um pai de família, decidiu
construir uma casa, o outro também. E os dois então começaram a construção. Um fez uma boa construção, foi prudente, ele procurou fazer a casa em solo firme, seguro. O outro, porém, não foi prudente. Ele seguiu as suas próprias regras. Ele não se orientou com um engenheiro, ele não aceitou supervisão, e não quis ouvir conselhos, e ele acabou em ruínas. Diz a Bíblia que a casa dele caiu e foi grande a sua queda. Os pais não podem fazer nada sozinhos, não podem construir nada sozinhos, não podem fazer nada de valor sem ouvir os conselhos de Deus. É o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que ajuda os pais, os filhos, a família. E nós precisamos da ajuda de Deus, desesperadamente nós precisamos da ajuda de Deus. Em resumo, esta passagem mostra o seguinte, que os pais precisam primeiro perseverar em oração, Mateus 7, 7 ao 9. Eles precisam crer nas promessas do Senhor, Mateus 7, do 10 ao 11. E eles precisam fazer o bem a todos, Mateus 7, verso 12. Coelho Neto diz o seguinte, que é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. E a aplicação pessoal aqui para nós é muito simples. Nossos filhos, eles não precisam de mimo, eles precisam de um pai de verdade, corajoso, de uma liderança forte dentro de casa que possa apontar o caminho, e o caminho é Jesus, que possa ler a palavra de Deus e dizer assim, olha, Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama para um conserto, Deus nos chama para uma aliança. Muitos pais se preocupam exageradamente com a educação secular dos filhos. Outros se preocupam muito com a educação cristã dos filhos. Ora, leem a Bíblia, fazem culto doméstico, levam para a igreja, acompanham os filhos em todas as atividades que têm a ver com o reino de Deus. Esses pais certamente serão bem-sucedidos. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor, que deseja que todos os pecadores sejam salvos. Inclusive, os nossos filhos são pecadores, mesmo aqueles que nasceram agora. Sendo assim, não desista de fazer o que é certo. Não desista de cuidar do seu filho, de dar para ele aquilo que Deus manda dar. Quando errar, peça perdão, mas continue caminhando com o Senhor. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Ensinar, confiar nas promessas do Senhor, ser exemplo dentro de casa e fora de casa, na igreja, respeitando as autoridades, falando bem das coisas de Deus, reprovando aquilo que é mal e crescendo na palavra e no conhecimento do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ser exemplo, Timóteo, para os fiéis, ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, 1 Timóteo 4, verso 12. Então os pais eles precisam ler a palavra de Deus, e os pais precisam aprender a andar com Deus e também fazer os seus filhos andarem no caminho, não por força nem por violência, mas pelo poder do exemplo. Então nós somos pais imperfeitos, somos pais que precisam de Deus, somos pais que vamos errar e falhar, mas temos um Deus grande e perfeito no céu que pode nos dar o que pedimos. E devemos pedir a Deus sabedoria para ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Que Deus nos ajude.